Aleluia. Você pode se sentar, por favor. Aleluia. Você já falou, já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Se você ainda não, ou se já, faz mais uma vez, cumprimente ela. Diga para ela que bom que você está aqui hoje. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos lá. Estão prontos? Eu não estou não. Difícil, né? Não é fácil não, gente. O pastor Lucas sabe disso. Mas graças a Deus que nós temos pastor aqui. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo 20. Provérbios capítulo 20. O versículo é o 22. Provérbios capítulo 20, versículo é o 22. Minha versão talvez esteja um pouco diferente da tua, porém não tem problema, é a mesma, vai ter o mesmo sentido aqui, tá? Minha versão diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Não digas, vingar-me-ei do mal. Em algumas versões aí deve estar mais ou menos sentido. Não digas, vingar-me-ei do mal que fizeste a mim, alguma coisa assim. Tem alguém que está assim? Enfim, nós vamos começar por aqui. Não digas, vingar-me-ei do mal. É muito comum nos nossos dias, talvez não só nos nossos dias, mas em outras eras, outras épocas, mas eu vou falar do nosso tempo de agora, né? É muito comum você ouvir ou quem sabe falar isso. Fulano ou ciclano vai ver quando alguma coisa der certo. Quem nunca, né? O dia que eu me der bem na vida, eu vou esfregar na cara dele ou dela. O dia que eu passar de BMW aqui, meu patrão pisou em mim e me mandou embora. Mas o dia que eu me der bem, eu vou comprar a empresa dele. Quem nunca? Vou fazer questão de ir lá na porta dele, falar: eu vim aqui porque agora eu tenho dinheiro e eu quero me tornar seu sócio. Quem sabe esses níveis de pensamentos, né? Talvez votos secretos que você faz consigo mesmo, depois de algo dar errado, porque alguém fez alguma coisa dar errado na sua vida. Você faz esse tipo de voto secreto. Fulano, ciclano vão se arrepender, porque eu vou me dar bem. Ah, se vou. Eu sou filho do rei. Dá um arzinho de vingança, né? Aquele arzinho de: vou tirar uma foto, vou postar no Instagram para essa pessoa ver que eu estou bem. Principalmente se for ex, né? Deixa pra lá. Dá aquele ar de vingança agora, ou seja, quando estava, né? Quando estava junto, quando estava não, mas agora que fizeram algo contra mim, eu me acho no direito de fazer algo ruim contra essa pessoa. E não é toda a guerra que fazem contra mim que me dá o direito de fazer guerra contra outra pessoa. Mas
pela situação, por aquilo que foi ocasionado, que foi ruim para mim, eu me acho no direito de fazer algo contra aquela pessoa e de, segundo o ditado popular, esfregar na cara dela. Ah, quando eu ganhar dinheiro. Ah, quando eu abrir a minha empresa. Ah, quando eu comprar meu carro. Ah, quando eu fizer academia. Esse ar de eu vou me vingar, eu vou fazer alguma coisa. Mas é interessante que eu nunca, eu falo eu, mas se coloque nesse lugar também. Interessante é que nunca pensamos em fazer algo para desfrutar. Mas às vezes, tá? É sempre pensando em eu vou mostrar para alguém, eu vou provar algo para alguém. Às vezes se faz esse voto secreto e sem que você perceba, você vive numa linha onde você se dá bem é para mostrar para alguém. E às vezes está te fazendo mal e você não percebe isso. Que eu preciso me dar bem para mostrar algo para alguém, ao invés de eu preciso fazer algo de bom para mim, para minha família e para aqueles que estão do meu lado. Eu vou passar a viver uma vida em uma guerra constante comigo mesmo. E aí, lá em Tiago vai falar assim: pedis e não recebeis, porque pedes mal, porque pedis mal. E aí você está naquela luta, Senhor me abençoa, me ajuda, faz isso, abre uma porta. Caça lá no Google o nome de uma empresa que não tem para você abrir a sua empresa. E o tempo vai passando, você vê que nada está acontecendo, você fala: meu Deus, por que só eu não? Por que só comigo não acontece? Eu preciso que isso aconteça para me provar, para me esfregar na cara desse cidadão ou dessa cidadã que deu certo. Quem sabe porque alguém te falou: ó, não vai porque não vai dar certo. Você se acha no direito de eu tenho que fazer dar certo para provar para essa pessoa que eu consigo. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você não precisa provar nada para ninguém. E mesmo sabendo disso, ainda assim nós queremos provar alguma coisa para alguém. E é de fato isso é muito corriqueiro. Você vê, eu já me vi nessa situação até uns tempos atrás, onde eu saí de uma empresa e eu falei: não dá, e eu vou processar a empresa. O dono não tinha nada a ver com a situação, mas eu me achei no direito, porque fizeram mal contra mim, agora eu vou. Até minha esposa falou: amor, para que fazer isso? Eu: não, agora eles vão ver. E aí o dono da empresa me chamou: você pode vir aqui para a gente tomar um café para conversar? Eu fui lá, ele falou: cara, ó, a minha esposa já contou isso aqui. Ele falou assim: ó, o valor que descontado de você, eu vou fazer um pix na sua conta agora. Eu: uau. Eu estava naquela guerra constante, porque não ele, mas fizeram algo contra mim. Eu estava naquela luta no meu interior, que agora eu preciso fazer alguma coisa para provar para eles que eu não sou o que eles pensam que eu sou. Quem nunca passou uma situação dessa, onde está numa empresa e alguém vem, tenta passar o rodo em você, puxar o seu tapete, e aí vem aquela sensação de que eu me acho no direito de me vingar, agora eu vou me vingar. Se você pensar, e tem nomes que ficam flutuando na sua mente toda hora. Se você pensar um pouquinho, vai vir os nomes. Quer ver? Apenas pouco. Chega, não precisa pensar mais não, senão vai vir uma lista gigante de nomes que, quem sabe, mesmo sendo cristãos, dava vontade de ir atrás dos manos. Vamos atrás ali, aquele cara pisou não dava. Não é verdade? Estou mentindo, é verdade. Eu sei que é verdade. E às vezes pensar: se eu não fosse cristão, mas já que eu sou, eu vou atrás de alguém. Vou ligar para alguém, vou fazer um pix de R$1.000, ninguém vai saber que fui eu, mas eu... E aí você sente o Espírito Santo se movendo dentro de você, e falando: ei, não foi para isso que eu te chamei.
Espírito Santo começa a se mover dentro de você e fala assim: ei, acorda! Senhor, mas eu preciso provar. Você não precisa provar nada para ninguém. Calma. Se fosse do reteté aqui, eu ia ler a continuação do texto, né? Aí o pessoal ia gostar. Que fala assim: espera pelo Senhor e Ele te livrará. Algumas versões estão dizendo assim: espera no Senhor e Ele te dará a vitória. Meu Deus. Você não precisa se vingar de ninguém. O texto está dizendo assim, ó: não digas, vingar-me-ei. Você não precisa. Aí, Jesus ele vem e fala assim: se alguém bater na sua face, e ele piora. Às vezes dá vontade de falar de trânsito, né? Que hoje a gente está num trânsito complicado. Cada dia que passa tá pior o trânsito. Alguém buzina, alguém faz alguma coisa. Esses dias o cara de moto quase entrou dentro do meu carro, assim, brincando. E você dá seta, desculpa quem anda de moto assim, mas você dá seta para entrar, do nada aparece um cara lá do seu lado. Você olhou no retrovisor, tem ninguém, dá seta, vira o cara. Oh! O cara quase entrou dentro do carro assim para falar, aliás, xingar. Na hora que ele saiu assim, dá uma vontade de perseguir o cara, né? Vou derrubar esse cara. Eu sei que não é só eu não, viu? Graças a Deus pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí Jesus vem e piora e fala assim: ore pelos que perseguem. Aí ele piora mais um pouco: ame os seus inimigos. Tem texto que não dá. Não é nem daqui de dentro, não. Aqui dentro não tem isso. Tem hora que dá uma vontade de perseguir alguém. Ou tem hora que você se sente perseguido. E aí Jesus fala assim: ore. Eu falo: meu Deus, tá bom, eu vou orar. Aí depois ele vem e fala assim: ame. E é agora que nós vamos começar a entrar na mensagem. O pastor Lucas pregou aqui no domingo sobre reino. Eu me senti maravilhado com isso. Falou muito no meu coração essa mensagem. E ele fala acerca do reino, que o reino expande, né? Segundo o fermento na farinha, o reino expande dentro de nós. E eu falei, é exatamente isso que nós precisamos entender. A palavra nos ensina que o reino está aonde? O reino está onde? Diga assim: dentro de nós. E agora nós vamos falar de reino. Deixa eu ver se está. Para falar de reino, primeiro a gente precisa falar o que não é reino. O que não é reino? Reino não é um lugar geográfico, gente. Reino não é um lugar geográfico. Ok? Isso não é reino. A palavra vai falar assim, ó: o reino dos céus e não o reino nos céus. Em outros evangelhos diz assim: o reino de Deus. Ou seja, não é um lugar geográfico. Não é um lugar onde eu falei, eu vou comprar uma passagem e vou acessar aquele lugar. Então o reino não é um lugar geográfico, amém? E é interessante falar isso. O reino nos céus, alguns evangelhos diz, o reino dos céus, e outros evangelhos diz o reino dos céus, ou o reino de Deus. E eu ficava tentando entender por que fala reino de Deus e reino dos céus. Para mim eram duas coisas diferentes. Pensava dessa forma, não tinha base para aquilo, mas eu imaginava, o reino de Deus é uma coisa, o reino dos céus é outra coisa. Na verdade é a mesma coisa, porque os evangelhos ele é escrito para um povo diferente, né? Os judeus,
os gentios, os caras aí, romanos. Cada um escreve com uma linguagem diferente. Depois você dá uma estudada lá ou faz a escola ruiosa, vai dar tudo certo. E aí um evangelho fala assim, o reino dos céus para o povo semita, porque o povo semita, o povo judeu, não usa o nome de Deus em vão. Então falava o reino dos céus, só para o povo não se escandalizar, mas é a mesma coisa. Ok? Tudo certo? Então tá. Reino não é um lugar geográfico, não é um lugar que você vai acessar. Ok? Tudo bem até aí? Tá bom, então o que é reino? O que é o reino? Quando a palavra diz assim, o reino dos céus. Primeiro é interessante, vem João Batista e fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Depois Jesus ele vem com a mesma ministração, com a mesma pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino. E aí depois ele fala, o reino está dentro de vós. Então o que é esse reino? Reino é, de forma clara e tranquila, é domínio, governo, isso todo mundo sabe. Isso é tranquilo. E aí foi dito aqui que no grego o reino, pastor Lucas, pastor Cleito, pastor Ricardo já falam muito sobre isso. Reino no grego é basileia, vem de basílica, basileus, que é alguém que governa sobre um território, sobre uma região. Só que eu gosto, particularmente eu gosto um pouco do hebraico, porque o hebraico ele traz um fundamento um pouco, não estou dizendo na totalidade, mas é um pouco melhor e mais claro acerca disso. E eu não falo do hebraico para judaizar ninguém, a intenção não é trazer princípios judaicos aqui, mas é só falar do hebraico, ok? Então fique tranquilo que a gente não vai trazer menorá para cá, arca da aliança, as coisas, a gente não vai usar kippá, taliti, fica tranquilo. Ô Gi, tá tudo certo aí? Você pode colocar aqui, Gi, por favor? Obrigado. A palavra reino em hebraico é malak. Malak. O significado dela é reino ou reinar. Ok? Não sei se dá para vocês lerem aí, mas eu vou ler aqui, ó. Reino ou reinar, malak, significa rei é aquele que anda no meio do povo para conhecer as suas necessidades e assim poder servir melhor aquela nação. Então, segundo o conceito hebraico, pode deixar estático aí, Gi, naquela parte lá, por favor. Segundo o conceito hebraico, a palavra rei ou reino, malak, significa rei é aquele que anda no meio do povo, porque ele consegue perceber a necessidade do povo, e assim ele governa melhor. Você quer ver uma coisa? Tem chefe, patrão, que você trabalhou, que trabalha, que não só você, mas muita gente que trabalha junto com você ama muito esse cara, porque ele é um cara que veste a camisa, é uma pessoa que está em tudo, que faz tudo, que não só manda. Agora, aqueles que só mandam, que só ordenam, que só falam, faça isso, faça aquilo, muita gente não gosta, sim ou não? Quem tem ou teve um chefe assim, você falava, esse é o cara. Esse cara veste a camisa. Trazer para a nossa realidade aqui, nosso pastor. Porque nós amamos nosso pastor. Porque quando ele fala assim, gente, vamos fazer, sábado passado teve uma reforma aqui, ele fala, vamos fazer uma reforma aqui na igreja, você chega, tá o pastor aqui, com a mão na massa, e você fala, não tem como não amar uma pessoa dessa, porque ele não só manda, ele não só fala, ele não está sentado no trono ordenando, isso, aquilo, chicote, estralando as costas do peão. Agora, quando é alguém que está junto, que anda lado a lado, ele olha nos olhos, ele conhece a necessidade, ele consegue governar melhor. Isso é o conceito de reino. Reino não é um domínio apenas, um governo apenas, mas é aquele que sabe dominar servindo. Deus não nos criou para sentar num trono.
e esbanjar os nossos despojos, como eu falei, esfregando na cara de alguém: olha o que eu conquistei. Deus nos criou, meu Deus, para nos despojarmos das nossas, do nosso egoísmo e servir alguém, se possível, lavar os pés de alguém. Deus não te formou, escuta, Deus não te formou para sentar no trono e mandar em alguém ou ficar esbanjando, se exibindo, esfregando na cara de alguém. A palavra reino também tem um significado interessante, fala assim: é aquele que se abstém das suas vontades, da sua casa, do seu trono. Por que Davi é chamado, é considerado até hoje um dos melhores reis de Israel? Porque Davi foi um homem que andava no meio do povo. O dia que ele não quis andar, ele se enrolou. Mas ele sempre estava junto com o povo. E até hoje, em Israel, ele é considerado o melhor rei. E aí você começa a entender, a palavra vai mexendo conosco acerca disso. E aí vai caindo por terra toda essa necessidade de guerrear contra alguém, de me vingar contra alguém. E aí começa a se despertar um desejo em nós de servir. Eu vou servir. Já foi falado isso aqui, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí quando vem a revelação acerca disso, é para você servir os seus inimigos. Para você amar. É difícil fazer isso aí que você está falando. Se é difícil fazer, praticar isso que está sendo falado aqui, está sendo dito, é difícil, como Jesus mesmo disse, herdar o reino de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: reino é servir. Reino é servir. Porque antigamente os imperadores, né, quando eles invadiam uma região, eles se assentavam num trono e começavam a dar ordem para o povo. Só liberavam ordens para o povo. E aí o povo está clamando a Deus, esperando um rei. O povo começa a orar, começa a clamar, porque existia uma promessa messiânica acerca de Jesus. O povo começa a clamar que venha o Messias, que venha o Messias, porque o povo está esperando alguém que vai se assentar no trono. E é interessante que o pensamento deles, quando eles enxergam Jesus, eles têm dificuldades de aceitar Jesus como rei, porque Jesus vem completamente contrário daquilo que eles imaginavam. Jesus, ele começa a andar no meio do povo. O que é rei, gente? É aquele que anda no meio do povo. O que Jesus veio fazer? Andar no meio do povo. Rei é aquele que se abstém das suas vontades, dos seus desejos, para fazer a vontade do povo. E o que Jesus veio fazer na terra? Andar no meio do povo. Por isso que foi dito domingo também, ele é rei dos reis. E ele ainda é rei dos reis. Então, se ele é rei dos reis, eu preciso pegar esse conceito de reino e servir o meu próximo. Eu preciso pegar esse conceito e falar: eu vou servir a minha geração. Eu vou me abster das minhas vontades. A minha vontade era não fazer algumas coisas, mas eu vou me abster delas e vou falar: eu vou fazer alguma coisa por alguém. Eu vou servir a minha geração. Esses dias Deus tem me levado a viver em alguns ambientes, algumas coisas que tem mexido muito comigo. Deus me levou lá para o Residencial 6 em Alphaville.
E aí eu comecei a trabalhar lá, gravando, fazendo um monte de gravações lá. Para mim estava tranquilo. Vez e outra eu conversava com um, falava do evangelho para outro, pregava para um, mas era tranquilo ali. E aí o meu chefe me chamou e falou assim: Diegão, cara, eu estou com um projeto novo aqui, eu preciso de você nesse projeto. Eu falei, tá bom. Qual é o projeto? Ele falou, cara, a gente vai abordar pessoas na rua, nós vamos ouvir as histórias dessas pessoas. E aí eu vou abençoar a vida dessas pessoas, contar uma história com valor. Falei, uau. Na minha cabeça era, ele vai, eu vou gravar e tá tudo certo. Ele falou assim, não, você que vai, eu que vou gravar. Eu falei, cara, mas o filmmaker aqui sou ele. Não, esquece daí. Falei, cara, vamos. Ele falou, não, pensa. Eu falei pra ele assim, eu vou pensar, vou orar acerca desse assunto, depois eu te falo. No outro dia, cheguei lá de manhã e falou assim, ó, arruma as coisas e vamos. Nós fomos lá pra Ferraz de Vasconcelos. Quebrada lá. Uma comunidade gigante. E aí eles me chamam de Amaral lá, ele falou assim, Amaral, vai. Ó, é assim que você vai fazer e tá tudo certo, vai. Aí nós encontramos uma senhora. E aí tem todo um processo ali. A senhora começou a contar a história dela. E eu ouvindo, só que eu não apareço no vídeo. Graças a Deus não me aparece, é só minha mão. E aí eu comecei a ouvir a senhora contando a história dela. Aquilo mexia comigo. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou falar. E ela falando. Acabou a gravação, 12 minutos no máximo de história. Acabou a gravação, dou um abraço àquela senhora e falei, deixa eu orar por você. E aí nós fizemos esse primeiro vídeo. Ele falou, Amaral, é isso daí, cara. Vamos. Começamos a fazer. Segunda-feira agora, nós fomos para Radial, não sei o nome daquele lugar, na Radial lá. É uma quebrada também. Nós entramos dentro de uma comunidade lá. Começou a sair negro, tudo quanto era lugar lá, porque foi dito, né, como que era o projeto. E o pessoal estava querendo valor, porque é isso, ouve a história e dá um valor. E aí começou a vir gente. Nós entramos na casa de uma mulher, ela nos convidou para entrar lá, nós entramos na casa dessa mulher, ela começou a contar a história dela. Aí, resumindo, a história dela a mãe dela maltratava ela, a mãe dela rejeitou ela durante muito tempo, era só ela falava que ela sentia apatia feia da família. Tudo que ela pedia para a mãe não dava para ela, mas dava para os irmãos dela, e ela sentindo aquilo e tal, e ela falando, o Espírito Santo movendo dentro de mim, falando, ela não odeia a mãe dela. E assim, eu tenho que estar ouvindo a pessoa, é olho no olho, ela falando, eu aqui, não me aparece, mas aparece minha mão, e ela falando, e é olho no olho, ela falando, o Espírito Santo falando, ela não odeia a mãe dela, ela não odeia a mãe dela. Mas ela falava, não, a minha mãe fazia isso, fazia aquilo, o Espírito Santo falando, ela não odeia a mãe dela. E chegou uma hora que eu falei assim, se sua mãe entrasse aqui agora? Ela regalou o olho assim, começou a lacrimejar os olhos. Eu falei, sua mãe entrasse aqui agora, te desse um abraço e falasse, filha, me perdoa. Aí ela, era tudo o que eu queria. Falei, uau, é isso, então vamos. Você consegue liberar aí o vídeo? É um vídeo, gente, vai pra rede social isso daí. Fugiu completamente do que... Falei, então vamos lá, você precisa liberar perdão pra sua mãe. Ela, eu não consigo. Falei, você consegue? Vamos, libera perdão para ela. Mas ela falou, não, você não odeia sua mãe. Ela começou a chorar. Acabou o vídeo, nós ficamos lá mais meia hora. Ah, sou desviada. Não, você não é desviada. Você vai voltar para Cristo. Ah, não sei o que, meu marido também, seu marido também vai voltar para Cristo. E o dia que sua mãe vier aqui na sua casa, você vai abraçar ela, vai orar com ela, vai pedir perdão para ela.
Ela, amém, amém, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu falei, é isso que vai acontecer, você crê? Ela crê. Eu falei, posso orar? Pode, toma uma oração. Nós vamos para outra. Uma mulher que chamava ela de louca. Olha, aquela mulher ali é a louca, vamos atrás dela. A história dela é ex-usuária de crack. Um dia olhou no espelho e falou, eu não quero mais usar isso. E do nada ela parou de usar crack. Só que a comunidade inteira ainda chamava ela de louca. E ela contando a história dela e... vontade de sair correndo, cara. Meu Deus. Falei, se você falou que você olhou no espelho e falou, fez uma oração lá e parou. Ela assim, falei, então olha no espelho de novo. Faz de conta que eu sou o espelho, olha no espelho de novo. E fala alguma coisa pra você mesmo. Alguma coisa vai te dar sentido de vida. E ela falou. Deu tempo do vídeo, acabou o vídeo. Posso dar um abraço? Posso. Um abraço. Posso orar por você? Pode. Oração. E a galera que estava vindo pelo valor, depois já falava assim, olha, o que vocês fizeram aqui, esse valor não paga. Aí eu olhei pro meu chefe e falei assim, cara, obrigado. Porque a minha intenção antes era, eu vou fazer o que eu sei fazer e vou mostrar para todo mundo. Que eu sou bom no que eu faço. E aí Deus me tira do que eu fazia e fala, não, você não faz isso. Você não foi chamado para provar nada para ninguém. E aí, interessante, aí no vídeo não me aparece, ninguém sabe quem sou. Os comentários estão lá, nossa, esse moço, ninguém sabe quem é o moço. Porque eu não chamei você para provar nada para ninguém. E hoje nós viemos aqui para Jandira. Começou a vir gente também, vem nego tudo quanto é lado. Não, quero dinheiro. Eu falei pro rapaz que estava comigo, falei, cara, vamos sair daqui porque é perigoso até a gente ser assaltado. Não pela região, mas pelo movimento que estava acontecendo. Aí um cara falou assim, eu conheço uma mulher que cuida da mãe dela está acamada, está com câncer, e aí o pai dela trouxe a mãe dele para ela cuidar também, é só ela, filha única, e ela tem que dar conta das duas. Aí meu amigo falou assim, cara, é essa história que a gente precisa. Eu falei, mano, não sei, não é assim. Ele falou, cara, essa história. Eu falei, mano, é a mulher. A mulher chegou, brava. Tô querendo comprar salsicha e vem nego falando que YouTube não vai me dar nada. Eu ouvi ela, esperei, falei, moça, calma, fica tranquilo. Conta um pouco da sua história para mim. Ela contou que hoje está desempregada, não consegue trabalhar porque cuida da mãe e da mãe do pai dela, do padrasto dela, tá? Por isso que eu estou falando assim. Da mãe do padrasto dela, que também está com câncer. As duas estão com câncer e ela tinha alguma coisa aqui no ombro que ela tem que fazer drenagem todo mês para não virar um câncer também. Eu falei, e ela falava assim, a única coisa que eu quero é alguma coisa para dar de comer para minha mãe, para ela, para um filho que eu tenho lá comigo, que eu tenho 4 filhos, 3 estão em outros lugares porque não conseguem conviver na mesma casa. Gente, vocês vão entender porque eu estou contando tudo isso aqui. Gravamos com ela, demos valor para ela, saímos com medo. O pessoal ficava de olho, né? Pô, tá com dinheiro, tá com celular, tá com isso, aquilo. Fui em direção no meu carro para vazar, para sair dali. Tava vindo muita gente, pingus, drogado, muita gente. Assim. Quando eu cheguei no carro, eu lembrei do pastor, eu falei, não orei por aquela mulher. E também não peguei, porque nós precisamos pegar um vídeo dela falando, eu autorizo o uso da minha imagem. Eu não peguei esse vídeo. Vamos voltar. Cara, mano, mas você viu como é que tá lá? Eu falei, não, vamos voltar. A gente voltou para a praça lá de Jandira, procurou e não achou a moça. Eu falei, puxa, cara, como é que me corroendo dentro de mim? Não orei por ela. Aí, olhamos para dentro do mercado, tá ela toda sorridente,
com um monte de sacola na mão. Saindo alegre, falando para a moça do caixa: olha, eu ganhei um valor aqui, estou comprando uma parte de sacola na mão, saindo sorridente. Falei: moça, ela, você está aqui, olha só. Eu, uau, é isso. Eu falei: moça, posso te dar um abraço? Ela: pode. Falei: posso orar por você? Tem algum problema? Não, pode, moça. Fiz oração por ela. E ela falou: moça, você precisa ir lá em casa para orar pela minha mãe. Pegamos o contato dela e falou: ó, outra vez nós vamos lá. A gente vai levar mais coisas para vocês lá, para ajudar vocês. Por fim, tem várias histórias, mas algumas delas. E aí, o que começou a me mover nesses dias, me mover novamente nesses dias, foi isso. Para que nós fomos chamados? Para que nós fomos criados? Às vezes dá a sensação de que nós vamos nos assentar num trono, e principalmente com rede social, e mostrar para todo mundo que nós conquistamos. Só que Jesus, ele vem e ele começa a ensinar a igreja dele, ensinar os discípulos dele que nós temos que dividir as nossas conquistas. E aí vem um turbilhão de pensamento. Não, tem que ser para mim. Não, não é para você, é para alguém. Começa a ser enxertado com aquilo. E aí o Espírito Santo começa a falar: olha, eu não te chamei para ostentar, eu não te chamei para provar nada para ninguém. Eu te chamei para servir pessoas. Eu chamei você para servir pessoas. Eu falei: é isso. A minha esposa mandou um vídeo do Pedro, meu filho. E meu filho vai e quebra as nossas pernas constantemente. Não pode ver um morador de rua. Não pode ver alguém pedindo nada no farol. Chega, constrange. E tem hora que a gente não tem. E o olho dele lacrimeja. Ele fala: pai, tem alguma coisa para dar? Todas as vezes que nós vamos orar à noite, a oração dele é: pai, dá uma casa para os moradores de rua. Dá brinquedo para as crianças que moram na rua. Isso é dele. Aí a Tami mandou um vídeo dele falando que quer ir para a rua ajudar morador de rua. Se você quiser, depois eu mostro. Que quer é dele. Quer ir para a rua ajudar morador de rua, dar brinquedo, essas coisas. Ele tem 4 anos de idade. Senhor, eu não vou expor meu filho nesse ambiente. E aí Deus fala assim: seu bobo, eu não estou falando com o seu filho ir para esse ambiente. Eu estou te lembrando que foi para esses ambientes que eu te chamei. Você entende acerca de por que eu fui chamado? Você foi chamado para amar a Deus e para amar o próximo. Eu já falei sobre propósito aqui. Tá, vamos falar de novo. Eu vou perguntar, você vai pensar, tá? Qual que é o seu propósito? Pensa aí. Vou melhorar. Qual que é a sua missão? Você vai ver que o seu propósito, a sua missão é ajudar alguém. Quando você pensa: a minha missão é fazer algo por alguém, sim ou não? Todas as vezes que alguém pergunta para você: qual que é o seu propósito? Já falamos sobre isso, não vou falar de novo. Qual que é o seu propósito? Você pensa em ajudar alguém, fazer alguma coisa por alguém, ir para outra nação fazer alguma coisa por alguém, ir não sei aonde fazer alguma coisa por alguém, assim ou não é? Ir na rua fazer alguma coisa, é sempre assim, sim ou não? Você parou para imaginar ou para pensar o porquê esse pensamento? Alguém te ensinou assim? Na escola, quando a professora te perguntou: o que você vai ser quando você crescer? O que você falava? Você motorista de ônibus. Você policial. Porque era o reflexo que você tinha dos mais velhos, dos seus pais, primos, enfim, parentes. Meu filho fala que vai ser policial e às vezes ele fala que vai ser guarda de trânsito.
Por causa de alguém aqui que eu não vou nem falar o nome. E amo esse cara, velho. Tá na cabeça que vai ser, porque ele viu, ele se identificou com aquilo. Só que quando você cresce, aí vem uma pergunta: o que você vai fazer agora? A não ser que você é uma pessoa muito egoísta e muito egocêntrica, a ponto de falar: acabou meu horário. Amém? Vamos orar? A não ser que você é uma pessoa muito egoísta, muito egocêntrica, ao ponto de falar: eu não vou ajudar ninguém. E aí vem, a gente volta para cá agora. Eu vou provar, vou me vingar. E aí o Espírito Santo vem e quebra tudo e fala: você vai servir. Não, eu vou me sentar no trono e as pessoas vão cair aos meus pés. O Senhor fala assim: não, você vai sentar alguém na cadeira, pegar uma bacia e uma toalha e vai lavar os pés de alguém. Gi, muda para o próximo aí o que Jesus fala. Mateus 20. Mateus capítulo 20, versículo 25. Então Jesus chamou, está meio complicado aqui, mas Jesus o chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas. Sabei que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Presta atenção: sabeis que os governadores dos povos os dominam e as pessoas que são mais importantes exercem poder sobre as pessoas. E aí é isso que estava fixado no nosso coração. Eu vou governar, então eu vou dominar. Eu vou ser alguém importante para governar e para liberar e para falar: faça, não faça, vá, não vá. E aí Jesus no versículo seguinte, muda aí, Gi, por favor. Gi, muda para o próximo, por favor. Aí Jesus vem e fala assim: não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deve servir os demais. Em algumas versões fala: aquele que quiser ser o primeiro. Primeiro porque essa conversa está lá. A esposa do... esqueci o nome do cara, está lá na Bíblia. Depois você lê. Fala: eu tenho 2 filhos aqui, eu queria que um sentasse à sua direita e o outro sentasse à sua esquerda. Aí ele fala assim: não, tá bom, mas se eles quiserem beber do mesmo cálice que eu vou beber. Aí Jesus vai falar isso daí, esse texto que nós acabamos de ler. Porque os governadores, eles vão lá e dominam sobre os povos. E os que querem ser importantes estão lá mandando. Ele fala assim: mas não será assim entre vós. Aquele que quiser ser importante, que sirva a todos. Quer ser importante? Aquele que quiser ser importante, sirva a todos. Isso é o mínimo que Jesus falou. Pensando na questão de que o rei é aquele que se abstém, que ele sai da sua casa, ele abre mão do seu trono, ele abre mão da sua glória, mesmo ele sendo nobre, ele começa a andar no meio do povo, ele começa a servir o povo, ele começa a ser olhado pelo povo como um rei, ou como o melhor rei, porque ele está servindo bem o povo. E aí você começa a olhar para Jesus. Quem foi Jesus? Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou. Abre lá, Filipenses 2, abre lá para a gente ler esse texto. Filipenses capítulo 2. Nós vamos finalizar aqui, Filipenses capítulo 2. Meu Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 3.
partir do verso 3. Diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. E algumas versões vai falar assim, que ele assumiu a forma de servo. E aí está dizendo assim: tenha em vós o mesmo sentimento que tinha também em Cristo Jesus. Você vai lendo, ele fala assim: ele assumiu a forma de servo. 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 Então eu consigo assumir a minha identidade, ou melhor, a minha verdadeira identidade como forma de servo. É possível. É possível. Eu vou assumir a minha forma de servo. E quando eu assumo a minha forma de servo, e eu tenho amado isso, sentar e ouvir, e às vezes estar numa mesa me sentir o cara mais burro da mesa. Eu consigo assumir a forma de servo. Aí eu olho e falo: é melhor do que eu, melhor do que eu, melhor do que eu, melhor do que eu, melhor do que eu. Sabe mais do que eu, sabe mais do que eu, sabe mais do que eu. Aí o eu vai se esvaindo, se esvaindo, se esvaindo. E a intenção não é, porque eu quero ser primeiro ou melhor, eu vou servir a todos. Não, vem, servir a todos é a melhor coisa. O Espírito Santo me falou esse tempo atrás que, infelizmente, muitos de nós deixamos a água da bacia cair. E não andamos mais nem com a bacia com água e nem com as toalhas nas mãos. Na intenção de servir o próximo. É sempre com um cajado na mão, na intenção de se vir eu. Só que, literalmente, acerca daquilo que vem sido falado, vem sido dito aqui, acerca do reino, se você não ouviu, ouça a mensagem de domingo retrasado, acerca desses assuntos. Eu vou governar, eu vou servir. Deus nos chamou para isso, para servir. Você pode colocar de pé no seu lugar? Deus chamou para servir. Para com esse sentimento. Se desfaça desse pensamento de se vingar de alguém, ou de mostrar algo para alguém, ou de querer provar algo para alguém. Você não precisa provar nada para ninguém, mesmo servindo, tá? Porque a ideia às vezes de alguns servir é ser visto.
alguns vão lá, eu vou ajudar alguém com a cesta básica. Não que seja ruim, depende para quê, ou depende da intenção do coração. Vou ajudar alguém com a cesta básica. Opa! E aí posta lá, hoje eu ajudei. Poderia ser, hoje eu fui a resposta da oração de alguém. E ninguém precisa saber. Jesus fala assim, ó, o que sua mão esquerda fizer, a esmola que sua mão esquerda fizer, a direita não precisa saber. É esse nível de entendimento que nós precisamos ter. Para finalizar, você foi chamado, aliás, nosso propósito é amar a Deus e servir os homens. Amar a Deus e servir os homens. Ué, mas não é amar as pessoas, os homens, que Deus fala a palavra nos ensina, ame o Senhor acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Como que você consegue manifestar o seu amor para com Deus? Fala aí, como que você manifesta o seu amor para Deus? Fala assim, eu amo a Deus, e como que eu vou manifestar o meu amor para Deus? A palavra vai dizer assim, que se você diz que ama a Deus, mas você diz que ama a Deus a quem você não vê, e não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Então tá, como que eu expresso o meu amor a Deus? Amando o meu próximo. E como que eu expresso o meu amor com o meu próximo? Servindo. A expressão maior do reino dos céus é o serviço. A maior expressão do reino é o serviço. Antigamente tinha aquela questão, né? Missionários. Vamos ungir os missionários aqui. Quem é missionário aqui, levanta a mão. 1, 2, 3, 3, 4, 5. Vamos ungir. E aí de repente vem, não, todo mundo aqui tem uma missão. Qual que é a nossa missão? Servir o próximo. Porque segundo o que foi dito lá atrás, ensinado, é que missionário era alguém que ia para algum lugar, que fazia alguma coisa por alguém, que orava por alguém. Se você olhar para você, você é um missionário. É para isso que Deus te chamou. Para você servir alguém. E os meus inimigos? E os que me perseguem? Não pague mal com mal. Ore por aqueles que te perseguem e ame os seus inimigos. Feche seus olhos. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o plano de Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho
Sobre todo semelhante a homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é sobre todo nome, nome sobre todo nome. Olha só que interessante. Reino é aquele que, o rei é aquele que sabe estender as suas vontades para habitar no meio do povo. Ele é rei dos reis. Ele é rei dos reis. Por quê? Ele fala assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ainda é rei, porque Ele ainda anda no nosso meio, Ele ainda habita no nosso meio. Sabe por que Ele habita em nós? O reino habita em nós. Meu Deus, é exatamente para isso. Eu preciso tomar, eu preciso assumir a minha forma de servo. Eu preciso exercer a minha forma de servo. Como? Não sei. Que dia? Não sei. Mas nós, como igreja, como noiva do Senhor, precisamos servir a nossa geração, servir a nossa nação. Muitos abandonaram as toalhas, mas nós, como noiva de Cristo, não podemos abandonar. Sirva pessoas, sirva a sua geração, sirva a sua casa. Como? Não sei. Faça alguma coisa. Depois que eu sair daqui, agora, você pode fazer isso agora. Servir alguém agora. Você vai sair do seu lugar, vai procurar alguém, vai abraçar alguém.
com um abraço de servo, um abraço de alguém que entendeu o seu posicionamento. Vai servir essa pessoa fazendo uma oração por ela. Você pode se movimentar, você pode sair do seu lugar. Homem procura um homem, mulher procura uma mulher. Vamos lá. Sirva alguém orando por ela. Siga alguém orando por ele. Vamos lá, vamos lá. É isso. Pode ser mais de um. Vamos lá, vamos lá. Ei! Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,